Quando eu iniciei o processo, eu comecei a consumir muito conteúdo de pessoas que estavam em processo de emagrecimento. E os resultados delas eram muito expressivos. Gente, era coisa de 5, 6 quilos em um mês. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e integrativa e hoje eu vim aqui para contar mais uma pérola do meu processo de emagrecimento. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre comparação, o poder que a comparação tem na nossa vida e como ela pode nos prejudicar. Então, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Num vídeo anterior, eu cheguei a falar para vocês que eu decidi, por sugestão da minha coach de emagrecimento, não me pesar mais. Mas eu não contei para vocês por que isso aconteceu. E eu vou contar isso para vocês agora porque eu acho que muita gente talvez já tenha passado pelo que eu passei. Quando eu iniciei o processo, eu comecei a consumir muito conteúdo de pessoas que estavam em processo de emagrecimento. E os resultados delas eram muito expressivos. Gente, era coisa de 5, 6 quilos em um mês. Só que quando eu me comparava com isso, com esses números, eu ficava muito magoada, porque o que acontecia comigo era coisa de 500 gramas às vezes, por semanas só mantendo o peso. Eu já tava, acho que no terceiro mês de processo, já tava somando, acho que 6 quilos a menos, mas assim, desse jeito, bem devagarzinho, sabe? Em comparação com outras pessoas, porque como eu falei, algumas pessoas aí emagrecendo 5, 6 quilos em um mês. Eu tinha perdido 6 quilos e eu tava indo pro quarto mês já. E aí, gente, um belo dia eu subi na balança e eu tinha engordado 5 quilos. Isso significa que em quase 4 meses de processo, na realidade eu tinha perdido 1 quilo. Gente, eu fiquei tão frustrada e eu fiquei tão chateada aquele dia. E aí foi naquele dia que eu decidi então que eu realmente não iria mais me pesar e que eu só ia me pesar mesmo nas consultas médicas. Mas aí uma coisa interessante aconteceu. 14 dias depois desse dia que eu me pesei e percebi que todo aquele esforço tinha dado 1 quilo a menos na balança, fui no médico. E aí eu me pesei. E aí, gente, no dia que eu me pesei, eu percebi que eu tinha eliminado muito mais do que eu tinha imaginado. Eu tinha batido meus primeiros 10 quilos a menos no quarto mês. Na hora, gente, eu não percebi, mas com a ajuda da minha coach de emagrecimento, ela me fez raciocinar um pouquinho a respeito do meu comportamento em relação a essas duas ocasiões. No dia em que eu me pesei e percebi que eu tinha aumentado o peso em vez de ter diminuído o peso, eu me cobrei demais, eu me critiquei demais, eu fiquei muito mal emocionalmente, foi muito frustrante pra mim, eu fiquei bem chateada. No dia em que eu me pesei e que eu percebi que eu tinha eliminado 10 quilos, o pensamento que veio foi o seguinte: agora sim, você não fez mais do que a sua obrigação. Agora sim o negócio tá dando certo. E aí ela me ajudou a ver o quanto que as reações, elas foram muito desproporcionais. E talvez isso aconteça aí com você, não só nesse contexto que eu tô falando, mas pra vida. Quantas vezes nós pesamos a mão na hora de nos criticar, na hora de nos desvalorizar, e quantas vezes nós simplesmente fingimos não prestar atenção nas nossas conquistas, naquilo que nós conseguimos de real valor na nossa vida. Por que a gente não sabe celebrar as nossas próprias conquistas? De onde é que vem isso? Será que são pais muito exigentes? Será que foram chefes que sempre eram insatisfeitos? Será algo mais profundo? O que será que acontece com a gente que muitas vezes nós simplesmente não conseguimos celebrar aquilo que nós conquistamos, mas somos experts em pegar o chicotinho e começar a bater nas nossas costas todas as vezes em que a gente acha que a gente não foi tão perfeita assim. Eu não sei exatamente de onde é que vem esse tipo de comportamento, porque para cada pessoa o motivo é diferente. Mas uma coisa eu sei, quando a gente percebe esse tipo de comportamento, a gente precisa ajustar, a gente precisa corrigir, porque o problema não é errar, o problema não é falhar, o problema é viver em um lugar onde os nossos erros eles se tornam gigantescos, enquanto as nossas vitórias elas se tornam isso daqui. Entende? Eu tô todos os dias aprendendo a conviver com isso e eu fiz questão de vir aqui falar com vocês a respeito disso porque eu acredito que esta lição que eu aprendi, você também pode aprender aí no contexto que você tá vivendo aí na sua vida. Talvez você não esteja num processo de emagrecimento, mas talvez você tenha se identificado com o que eu falei pra você aqui. E se identificou, coloca aqui pra mim no vídeo pra eu saber. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e saber se tá fazendo sentido isso que eu tô trazendo pra vocês aqui a respeito do meu processo de emagrecimento, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.